e empresarial, não é? São 14 horas e 45 minutos e falando nisso, nós vamos falar do começo de ano para a indústria brasileira, que veio com alguns dados positivos. É um levantamento da CNI que foi divulgado hoje e a indústria segue numa trajetória de recuperação. Nós estamos em contato agora com o Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde. Ô Marcelo, nós tivemos quase todos os dados positivos aí no mês de janeiro, faturamento real 2,3%, horas trabalhadas na produção 1%, emprego 0,1%, pouquinho, mas está positivo, massa salarial real 5% e rendimento médio real 5,6%. Como é que você vê esse movimento da indústria no começo do ano? Ainda é uma consequência do bom momento que a gente estava observando aí depois da recuperação forte da segunda metade do ano passado por conta da recuperação dos efeitos da pandemia, né? O ano passado a indústria ficou operando com meses excepcionais até de atividade, especialmente outubro, novembro, e esse movimento continua acontecendo, continua refletindo no mercado de trabalho, como a gente percebe na questão do emprego nesse mês de janeiro. Então, por mais que todo início de ano a gente tenha um janeiro que tem uma desaceleração na comparação com dezembro, na hora que a gente tira esse efeito sazonal, né, desconsidera esse movimento normal, a gente tem crescimento. Outra forma de ver isso é quando a gente compara com o ano passado, né? A gente está comparando janeiro de 2021 com janeiro de 2020, antes da pandemia. Nós temos crescimentos muito expressivos em faturamento, em horas trabalhadas, em utilização da capacidade instalada também. Então a gente vê aí uma consequência desse bom momento aí que a indústria vem mostrando, esse bom desempenho desde o pior momento ali da pandemia, com uma recuperação e agora com uma atividade ainda forte, mesmo além já do que estávamos antes da pandemia. Marcelo, como é que a gente pode fazer a leitura em relação ao que aconteceu no PIB? Porque no PIB divulgado do fechamento de 2020, nós temos a indústria com saldo negativo. Mas o setor vinha mostrando a recuperação e quando se pega por esses indicadores aí da CNI, na comparação com o começo do ano passado, antes da pandemia, a situação estaria melhor. Então, em princípio, a indústria conseguiu atravessar o fundo do poço, daquele primeiro momento da pandemia, se recuperou e esse movimento continua. E aí, como é que veio negativo no PIB? Bem, a gente tem duas coisas para considerar aí nesse movimento do PIB, né? Uma é o grande vale, né, que se formou em março e abril, né? Tem um buraco ali na produção, não só industrial, como a economia como um todo, ficou praticamente parada nesses 2 meses. Então, é como se tivessem alguns meses a menos, praticamente, que a indústria praticamente parou, especialmente em alguns setores, nesses 2 meses. Então, na hora que a gente compara o que foi produzido em 2020 na comparação com o ano anterior, a gente ainda tem um resultado negativo. Isso, na verdade, era bastante esperado, era dado, basicamente, depois do que aconteceu naqueles 2 meses. A gente teve uma recuperação rápida e o ano terminou com a indústria mostrando crescimento tanto no terceiro quanto no quarto trimestre do ano passado, um crescimento bastante expressivo no terceiro, um pouco mais lento como era esperado no quarto, mas crescimento nesses dois trimestres. E também, agora, por outro lado, sempre é importante lembrar que, por mais que a gente tenha essa forte recuperação, estamos num momento agora de produção superior ao que estávamos observando antes da pandemia. Isso não quer dizer também que a indústria estava num momento fantástico antes da pandemia. A gente estava começando a recuperar de uma crise anterior de 2015 e 2016. Então, por mais que a gente esteja com números excelentes na comparação com janeiro de 2020, isso não quer dizer que a indústria tenha recuperado, inclusive, aquela crise anterior. Estamos muito distantes do que tínhamos em termos de produção industrial em 2014, antes da forte crise de 2015 e 2016. Agora, a indústria vem enfrentando alguns problemas específicos, talvez decorrentes até da recuperação muito rápida e meio que desigual que a gente teve da economia e também no exterior. E no exterior a gente tem várias economias com quedas muito acentuadas, superiores à do PIB brasileiro, e tivemos a China com uma recuperação muito forte, aumentando a demanda. Internamente também alguns setores reagiram mais rápido que outros. A gente tem um desequilíbrio entre oferta e demanda. Temos indústrias que estão dando uma parada na linha de produção por falta de insumos. Como é que você avalia isso? Ótimos pontos também, Denise. São dois resultados, duas coisas importantes que a gente precisa destacar. Uma, que a gente está falando aqui da atividade industrial como um todo, mas de fato existem alguns setores que ainda não estão nesse bom momento como a gente percebe para a indústria como um todo.
Existem indústrias que tiveram uma paralisação mais forte, que tiveram uma recuperação mais lenta que a média da indústria. Outros setores, na verdade, sentiram até menos, seja porque continuaram podendo exportar, seja por conta do aumento mesmo da demanda que aconteceu em alguns produtos industriais, destacando aí alimentos, produtos de limpeza e produtos químicos, alguns produtos químicos. Isso continuou ainda com uma demanda. Nós estamos com um problema aí no contato com o Marcelo Azevedo, vamos retomar para ele falar dessa desigualdade. A gente vê até a indústria automobilística com problemas aí em relação a insumos, em relação a autopeças, e é um setor que vem se recuperando, mas está longe ainda do nível pré-pandemia. Marcelo, agora podemos falar com você. Teve uma pausa aí na internet, no contato. Mas realmente esse é um outro ponto também, além da questão da indústria não estar como um todo, ainda há uma diferença entre alguns setores. Esse ponto também é importante que a gente vem acompanhando desde o final do ano passado, que é o problema das cadeias produtivas terem algum problema aí na questão de insumos. Isso continua acontecendo, continua afetando a recuperação da indústria em alguns setores e ainda continua prejudicando bastante. Esse problema a gente vem acontecendo aí desde a segunda metade do ano passado, por conta desse descompasso do que se esperava de recuperação da indústria, o que acabou acontecendo, que felizmente foi mais forte, mas de fato gerou esse descompasso entre oferta e demanda, esse problema na questão dos insumos nas cadeias mais longas. O veículos automotores é um excelente exemplo disso, que é uma cadeia bastante longa, bastante complexa e vem ainda experimentando problemas com isso e limitando aí uma recuperação que poderia, quem sabe, ser até melhor e criando problemas também do ponto de vista financeiro para as empresas, porque muitos desses custos, quando acabam não podendo ser repassados, então às vezes você não encontra insumo, às vezes você encontra ele bastante mais caro, então isso também vem afetando a saúde financeira das empresas ainda. Agora, Marcelo, a gente tem projeções aí até de uma retração da atividade econômica neste primeiro trimestre, porque parou o pagamento do auxílio emergencial, o desemprego está elevado, a inflação está alta, há uma preocupação geral com pandemia, novas restrições. Como é que você vê a indústria nesse contexto, sendo que a indústria em janeiro, pelo menos ela começou 2021 muito bem? A gente começa até a lembrar do próprio ano passado, né? O ano passado, em janeiro e fevereiro, a indústria estava esboçando começar uma trajetória mais forte de recuperação em direção à crise anterior, né, os níveis de 2014. Realmente começou a cair muita incerteza agora sobre a demanda, consequentemente isso pode vir a afetar também a produção industrial na medida que a demanda puder ser afetada, seja pela incerteza com relação à pandemia, seja pelas restrições trazidas novamente por lockdown, as restrições ao comércio, que certamente, consequentemente, afetam a indústria num segundo momento, porque não tem como se vender os produtos. E finalmente, a questão do auxílio, né, que foi fundamental no ano passado para uma recuperação mais forte e que, nesses primeiros meses, a gente não tem auxílio. Andou hoje, né, há uma possibilidade que isso volte a acontecer, e certamente foi muito importante no ano passado e pode reduzir alguns desses efeitos aí mais negativos que a gente tem nesse início do ano com relação às restrições e com relação também às próprias incertezas trazidas pela pandemia. Então não dá para fechar ainda uma posição em relação ao que pode efetivamente acontecer nesses primeiros meses do ano? São, de fato, alguns vetores aí, algumas influências contrárias e podem ser muito importantes, né? Seja a questão da incerteza, que a gente não sabe como o consumidor vai reagir nesse segundo momento. A gente se surpreendeu no primeiro momento a intensidade do que aconteceu com relação ao consumidor, mas nesse momento não dá para dizer que vai ser exatamente igual, né? Tanto pelo lado do consumidor como pelo lado das empresas. E da mesma forma como tem a questão do auxílio aí não está definida, também a gente não fica possível cravar o que pode acontecer. A gente acredita ainda que fevereiro pode ter ainda alguma desaceleração, mas ainda é um bom momento da indústria. Dificilmente a gente vai ver um mergulho da atividade nesse próximo mês. Perfeito, nós ouvimos o Marcelo Azevedo, que é gerente de análise econômica da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, muito obrigado, uma boa tarde.